Olá, pessoal, tudo bem? Olá, boa noite. Hoje, então, teremos uma live sobre o desfraude gentil, que é um momento muito importante, não é mesmo, para as nossas crianças. E eu vou chamar a nossa convidada aqui. Deixa eu... Chamei a nossa convidada, ela já vai entrar. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Ô, Ná, sabe, já tô procurando um filtro aqui, porque vim com a cara lavada. Ô, meu Deus. Ai, ai. Mas aí que é bom, falei, você colocar um brinco, né? Porque eu vejo as lives do Diandra, ela tá sempre tão linda na live, eu sempre vou do jeito que eu tô, então eu vou me arrumar um pouquinho, eu falei. Ai, meu Deus. Não, mas bendito seja o filtro. Pronto, a gente já dá uma melhorada. Vocês me ouvem bem? Eu tô com fone aqui, não sei se está funcionando legal. Eu tô te ouvindo bem. E o É? meu Ah, áudio tá então tá bom? bom. Tá, perfeito, Ná. Então, beleza. Perfeito. Vamos começar então essa live. Faz um tempo já que a Vamos. gente tá conversando pra marcar, né? É Primeiro verdade? eu queria contar pro pessoal como que a gente se conheceu, né? Uhum. Então, a Diandra me procurou, né, para fazer um atendimento para a filha dela, para Liz, para conversar um pouquinho sobre alimentação. E aí, nesse momento, eu conheci o trabalho dela também, que eu fiquei apaixonada. É verdade. E já falei para ela, quando eu tiver os meus filhos, ela vai me ensinar como criá-los de uma maneira positiva, né? Que hoje em É. dia tá sendo muito, tá tendo uma desconstrução, né, daqueles hábitos antigos. E tem tanto post assim que você coloca e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, gente. Então, são coisas assim que você faz no automático, né? Porque você foi criado daquela forma e você nunca pensa Sim, no que está refletindo para aquela criança, né? é verdade. E aí, esse momento do desfraude é um dos momentos que, às vezes, como conduzir, né? Quando, será que a criança está pronta para aquele momento, né? Porque às vezes a gente quer, mas a criança não está pronta. A mesma coisa na amamentação, né? Então, achei um assunto bem interessante. Algumas mães sempre trazem essas questões, né? Será, e agora, né? Quero fazer, mas estou com dificuldade. Então, é sempre bom procurar um profissional, né, que trabalhe com essa temática para trazer mais informações. É verdade. É, eu tive o prazer de conhecer você também, né? Eu conheci primeiro o seu trabalho e foi bem importante para o processo que a Lili estava passando, né? E bem como você aprende assim com essas, eu falo que a gente, é uma troca, né? Porque da mesma forma que a gente repete certos comportamentos na educação dos nossos filhos, por conta do que a gente aprendeu na nossa educação, é a mesma coisa que a alimentação, já percebeu? Né? Com certeza já Com percebeu, né? certeza. Com A gente certeza. repete, né? Então, assim, se eu vivia ali uma vida comendo tantas coisas, né, ruins, parece que a gente vai para o mesmo caminho, né? Então, é uma quebra mesmo de padrões, assim, de Sim. comportamentos até no alimentar, né? Tem até alguns pais que falam assim, ai, minha filha não gosta disso, disso, daquilo, mas eu também não gosto. Então, às vezes, acaba passando aquilo para a criança, né? Ah, eu nunca faço feijão porque eu não gosto de feijão, né? E aí quer É, que a criança coma. Então, tem toda essa questão que a gente precisa trabalhar também com a família, muitas vezes, né? sim, total, total. Mas então tá, vamos falar desse desfraude, né? O que seria um desfraude gentil? Que a gente fala, mas o que é isso, né? Não é só desfraudar. É, Então tem forma, né, que a gente precisa entender um pouquinho mais. sim. Antes, deixa eu só me apresentar, porque aqui eu tô Oh, nova no claro, Instagram. Não, imagina! Deixa eu só falar. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo que convite. bom. Eu sou a Diandra, eu sou educadora parental em disciplina positiva,
minha primeira formação, eu sou professora de língua portuguesa e também pedagoga. Então, já dei aula para adolescente, para criança, já tive, inclusive, na ativa do tal do desfraude coletivo dentro das escolas, que a gente pode falar sobre isso também, né? Então, já tive nesse lugar de desfraudar as crianças coletivamente. Mas agora migrei para atendimentos, enfim, para ajudar pais em processos de desfraude, né, de comportamento com as crianças, que, né, é desafiador criar, né, Sim. principalmente criar, né, a base do amor, da empatia e sem punição, que esse é o meu lema. Então, é isso. Então, vamos falar do desfraude gentil, o que que é isso? O que é isso? É, então, o desfraude gentil, ele vem com essa proposta de respeitar a criança, né? O que que acontece? Às vezes, os pais se sentem extremamente prontos e preparados para desfraudar as crianças. Não, eu estou pronto, agora é o momento. Ou às vezes ouviu assim, sabe, rola uma disputa assim, ouviu, sei lá, de alguém da família que tem um bebê que acabou sendo desfraudado antes, então fica aquela disputa, mas então se desfraudou, vou desfraudar o meu também, que vai dar certo, né? Então, Uhum. muitas vezes entra essa disputa, entra essa ansiedade da família de querer logo se ver livre do processo de trocar fralda, né? Porque eles vão ficando maiores, vão fugindo, não quer que a gente troque, eles saem Uhum. correndo, é terrível. Eu passei por isso, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, né? E a bichinha também me deu trabalho. E também, às vezes, até a questão financeira, né? Porque fralda não é barato, Uhum. né? E do jeito que vamos, as coisas estão cada vez, né, num valor mais alto, inclusive a fralda. E só que aí esses pais ficam nessa ânsia e esquecem do principal. O meu filho está pronto, né? Eu estou Não. pronto para o desfraude, mas quem é mais importante? Quem que é o protagonista, né, do desfraude é a criança. Uhum. Então, a ideia do Sim. desfraude gentil é o quê? Você esperar o tempo da criança, né? E para alguns pode ser muito desafiador, muito difícil, né? Mas a gente precisa Sim. plantar essa semente porque esperar o tempo da criança, quando eu digo, e a gente vai até, né, falar sobre isso, é esperar os sinais de prontidão, porque o corpo, o ser humano, né, o corpo humano, ele é tão inteligente, né, como um todo, que ele dá sinais para gente de quando ele está pronto, né? Então a criança também, ela dá sinais de quando ela está pronta para iniciar esse processo do desfraude. Então, Uhum. basicamente é isso, é respeitar essa criança, esperar o momento que o corpinho dela está dando sinais para o desfraude. E tem uma outra coisa muito importante, o desfraude gentil também prega essa questão do respeito, porque os escapes vão acontecer, né? E se você não é gentil, né? Se você não usa da delicadeza, você pode aí trazer uma série de problemas, né? Na hora do desfraude. Sim, Então é sim. isso. Verdade. Mas aí, pensando nessa questão dos sinais, né? Quais seriam esses sinais, então, para a gente estar observando nessa criança? É muito legal, assim, de ver. Eu digo, não tem uma idade definitiva de que vai estar pronto para o desfraude. Normalmente, a criança aparece. Gente, talvez vocês vão ouvir um ronco aqui. Eu tenho um cachorro do meu lado, um pug roncador, tá? Então, né? Eu Que sou mãe de amor. pet também, assim como a Ná, então faz parte. Então, eles dão os primeiros sinais a partir de 1 ano e meio, 2 anos. Não quer dizer que com 3 anos de idade, se der o primeiro sinal, quer dizer que essa criança está atrasada. Não, porque tem sim essa história de que cada um tem o seu tempo, né? Sim. E um dos primeiros sinais, eles começam a se incomodar com a fralda suja. Então, Hum. a fralda cheia de xixi ou a fralda cheia de cocô, já começa a pedir para trocar, né? Começa a abrir a fralda, porque não quer mais ficar com aquilo no bumbum, tá incomodando, né? Hum. Também acontece um sinal muito legal, que é assim, às vezes a criança tem o hábito de ter a soneca, de repente a mãe começa a perceber que essa fralda tá ficando seca. Ué, mas não tá fazendo xixi enquanto, né, tá tirando a soneca? Então eles Boa. começam a parar de fazer. A mãe começa a perceber que está tendo um espaço bem grande das trocas das fraldas. Então aquilo que era assim, poxa, de 2 em 2 horas ou de 1 em 1, não sei, né? Começa a ter um espaço grande. Então ela está aprendendo, essa criança está aprendendo a segurar ali aquele xixi, ela está entendendo o corpo dela.
Então vai Uhum. mais ou menos por aí. Eles começam a diferenciar o que que é xixi e cocô. Eles já começam a entender. Claro que se a gente fala, né, dá o nome, olha o seu xixi, olha o seu cocô, aí fica ainda melhor, né? Mas esses são os Uhum. primeiros sinais, assim, que eles vão dando pra gente. E o mais legal Que de delícia. tudo é que Uhum. quando eles dão esses primeiros sinais, quando eu faço atendimento com mãe para desfraude, a gente traça um plano. Uhum. Então, para cada família, a gente faz um plano diferente do desfraude, porque cada um tem uma realidade, né? Mas, por exemplo, quando eles começam a apresentar esses primeiros sinais, a gente pode fazer o quê? Eu chamo de preparo para o desfraude, né? Então, você Com pode a criança. exatamente, com a criança. Porque tudo que você avisa antecipado, até a gente, né? Se alguém chama a gente pra ir numa festa de supetão, a gente não gosta, vai de cara feia, né? Mas se É. a gente é avisado antecipadamente, a gente vai feliz, a gente tem tempo para se preparar. E criança é assim, né? Se você avisa ela, porque às vezes a gente acha que eles não entendem nada, mas entendem tudo. Se você avisa Entendo. Nossa, antecipadamente, entendo. entende, né? Aí fica tudo mais leve. Então você pode começar a gente pode até falar sobre isso, sobre esse preparo para o desfraude, porque é uma coisa muito legal e que dá muito certo, assim. Eu tenho tido bons resultados. Mas inicia esse preparo depois que percebeu que a criança já está começando a ficar incomodadinha com o xixi, o cocô na fralda? Depende muito da maturidade da criança, por isso que eu falo assim, cada um tem um jeitinho. Por exemplo, aqui na minha casa, eu iniciei o assunto de desfraude com a minha filha quando ela tinha 1 ano e meio, mas os sinais não tinham aparecido. Mas como que eu fiz? Comecei a falar para ela sobre a fralda, então a gente começou a comprar livros infantis, onde o personagem tirava a fraldinha, ia para pinica, aí eu sempre incentivava, né? E isso é uma das coisas que eu quero deixar de mensagem aqui, assim, a gente incentiva e falar, olha que legal, um dia, quando você estiver pronta, você também vai usar o vaso. E é muito legal usar o vaso. Né? Então, trazer essa positividade para o vasinho é bem importante, né? Então, eu fiz o preparo do desfraude assim. Então, fui trazendo essa ideia do quanto que era legal, né? E que um dia, quando ela Uhum. estivesse pronta, ela também ia usar. Procurei desenho infantil, sabe? Desenho animado também. Eu achei Sei. pouquíssimas coisas na internet sobre isso, mas também é bem positivo, que ela via, né? Outros personagens, então isso motivava. Então você pode fazer sim antes, porque na verdade você não está minando a cabeça da criança, você só está pincelando o assunto de fraude de uma maneira Uhum. sutil e sem pesar, né, na mente dela. Uhum. Ai, que delícia. E tem É, vários livros, né, hoje em dia, falando sobre o tem, desfraude, fralda sujinha e tudo mais. Então é bem legal. Eu tem. gosto bastante dessa questão do lúdico, né, que com criança não tem É. outra forma, né? A Não gente precisa tem. explicar da maneira que eles entendem, né? Sim, Então, é igual na nutrição, vamos falar de célula para criança, ela não sabe nem o que é isso ainda, né? Então a gente precisa usar algumas outras palavrinhas para fazer com que ela entenda. E é uma delícia essa parte exato. lúdica, né? É muito bom, assim. Eu me lembro que quando você atendeu a minha filha, você fez uma dinâmica com ela, né? Uma brincadeira sobre o xixi estar clarinho, né? Que você fez com a água colorida. E isso até hoje ela não esquece. Então, todo dia, xixi, Muito vamos bom. ver se o meu xixi tá clarinho, porque aí eu preciso tomar mais água. Então, você vê, né? O quanto que isso enraiza na criança, assim, que ela aprende, né? Usando o lúdico, né? É verdade. Que delícia. É. É, e aí, nesse momento, a gente precisa escolher um período para fazer esse desfraude. Quando a criança começa a mostrar que está incomodada, ela começa a pedir para ir no banheiro. Tem algum momento que a gente deve deixar essa criança sem fralda e conversar com ela? Como que Como é que esse funciona, né? processo, né? Depois que ela já mostrou os sinais. É, eu acho assim, depois que a criança mostra os sinais, esses primeiros sinais de que está pronta ou que pode caminhar pro desfraude, aí eu acho que vale a pena sempre uma conversa e eu acho que vale a pena fazer um preparo muito gostoso. Então, assim, se percebeu, tá dando sinal, se a criança tá sabendo a diferença de xixi e cocô, ou de repente vai fazer o xixi e o cocô e eles param assim, ficam concentrados. Eles fazem muito isso, assim, eles sentem, aí eu lembro da carinha da minha filha falando assim:
Aí eu olhava pra ela, é o xixi, né? Aí ela, é o xixi. Então, assim, eles vão sentindo, é demais. Então, você pode fazer um preparo e começar a comprar algumas coisas, né? Eu sempre falo sobre não comprar o assento redutor no início do desfraude. Eu acho que ele não funciona, a criança ainda está muito no início, e você coloca aquele assento redutor no vazão, que aqui é como a gente chama o vazão, e a criança fica um pouco assim, um pouco assustada. Não sei, mas assim, o que eu vejo que funciona muito, né, nos meus atendimentos eu indico, é você comprar um vasinho simples, sem música, sem trelelê, porque às vezes tem tanta coisa e eles perdem o foco no vaso. Tem que ser uma coisa bem simples mesmo. Um formato de vasinho tá ótimo. Compra um vasinho lindo, leva essa criança para comprar, compra calcinha, compra cueca, né, do personagem que gosta, porque tudo vale, né, o incentivo, né? É igual para comer, né, a comida, né? Tem que levar no mercado, tem que colocar essa criança no hortifruti, né? Então, Verdade. assim, precisa inserir a criança nesse momento. Então, vamos comprar calcinha, porque logo você vai tirar, né? Logo você vai fazer. Mas não de supetão tirar a fralda, eu diria assim, convidar essa criança para fazer xixi a hora que você vai, né? Então coloca Hum, esse vasinho dentro do banheiro e chama teu filho. A hora que você for fazer xixi, vamos fazer xixi com a mamãe? Vamos. Aí você senta no vaso e fala, quer sentar no seu vaso? Eu quis sentar. Normalmente eles querem, mas às vezes se você sugere para tirar a roupa no início, né? Tirar a fralda, eles não querem. Tá bom, sentar com a roupinha. Vamos lá, vamos fazer xixi. Escuta o barulho do xixi. Então você vai, sabe, oportunizando ali aquilo. A criança já tá tendo uma certa intimidade com o vasinho, né? Tá tendo uma intimidade com o hum, banheiro, isso é muito bom. Aí depois, próximo passo. Essa criança, né, provavelmente ela já tem uma estabilidade para ficar de pé. Então, muda a maneira como que você vai trocar essa fralda. Vamos começar a trocar essa fralda de pé. Gente, dá para trocar a fralda de cocô de pé, sério? juro. Juro. Dá um trabalhinho no início? Dá, mas é prática, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente Sim. fica. Então, fez o cocô? Ô filho, vamos lá, vamos trocar? Vamos no banheiro. Para de deitar essa criança no trocador, né? E faz ela ter esse contato, ela ter essa noção. Então olha aqui, xixi, cocô, minha mãe agora tá levando no banheiro, meu pai tá levando pro banheiro. Alguma coisa aqui tem ligação uma com a outra, né? E aí limpa Que esse cocô. legal. Então assim, limpa esse cocô de pé. Porque aí já vai também acostumar que essa é a posição que ele vai ficar na hora que for limpar o bumbum, né? E olha pra esse cocô e não fala, ai que nojo, ai que fedido, gente, pelo amor de Deus. Fala, ai que lindo, formato de coração. Aqui eu falo de unicórnio. Gente, Li, você fez um unicórnio, né? Então tem que. É porque é a obra de arte deles, né? É assim que eles Sim. veem. Então leva essa criança para o banheiro e faz ela ter esse contato, né? E entender, então, né, xixi, cocô no banheiro, mamãe já tá trocando minha fralda de pé, quando você vai no banheiro, coloca no vasinho. Então, isso é bem aos poucos. A hora que você vê que essa criança já está menos resistente, até o barulho do vaso, às vezes eles se assustam, joga o cocô dele no vaso, né? Joga o cocô da criança e fala, vamos apertar a descarga? Ai, que descarga legal. Então vai, aperta. Gente, que barulho legal. Então, sabe, todo esse lúdico vai ajudar bastante. Porque aí você vai, tipo, eliminando as possibilidades de ter medo de rejeitar, né? O banheiro. Uhum. Eu acho que só depois desse preparo, né, que eu falo que faz parte de um plano que eu vou traçando com os pais, é que no momento certo você vai sentir isso, né? A mãe e o pai sentem isso. Tá pronto para falar, vamos tirar a fraldinha hoje para ver se sai um xixi amarelinho aqui nesse vasinho, né? Então você vai Legal. trazendo essa positividade. Mas tirar de uma vez só, aí dá uma, né? Pode causar assim, eles vão ficar um pouco assustados, né? É um trabalho de formiguinha, não pode ter ansiedade, né? Tem que ter paciência, Tem que né? ser no É tempo da necessário. criança, né? Sim, sim, no tempo da criança. E eu falo assim, né, de repente a criança tá apresentando todos os sinais, só que você não tá numa Uhum. vibe legal, você tá enfrentando, sei lá, um problema no teu trabalho ou no teu relacionamento, sabe? Ou essa criança tá fazendo uma adaptação escolar e você quer, sabe, juntar duas coisas. Não, você tem que ter assim, você tem que sentir o teu momento, sim, óbvio, primeiro da criança, mas o teu também. Se você não tá bem psicologicamente,
Sim. possivelmente você não vai ser muito gentil com teu filho quando tiver escape e vai ter um monte, né? Então, é preciso estar preparado também para isso, para ser gentil e receber os escapes com amor, com carinho e com pano para limpar, né? Vai precisar de muitos. Nossa, eu achei fantástica essa questão ali da transição, né, pro vasinho. Nossa, é algo que, assim, nunca tinha, É, né, pensado nesse processo todo. E acaba, como você falou, né, achei perfeito. Falar que o cocô tá lindo, tá né? É o que eu lindo, sempre falo pra família, falo nas escolas, que, se eu não gosto, por exemplo, de berinjela, que é uma coisa que eu não gosto, eu não vou falar perto da criança, eca, berinjela, né? Porque a sim, criança vai achar aquilo negativamente e nunca e vai virar a frase dela, eca, berinjela, eca, cocô. Então a gente exatamente. precisa mostrar de uma forma mais lúdica, interessante, né? Para a criança ela ir aprendendo, né? Puxa, descarga. Pra gente é uma coisa super normal, mas pra criança é algo totalmente novo, Totalmente. né? Então, É, para eles verem ali o cocôzinho deles que eles fizeram que antes era sempre na fraldinha, depois no vaso. Dá aquele tibum é na água, nossa, pra eles é maravilhoso. fascinante, né? Eles gostam, Delícia. né, de dar tchau pro cocô. Então eles adoram. Imagina dar tchau pro cocô, né? E dar tchau pro xixi. Então, depois quando eles começam a fazer xixi no vasinho, você joga, eles acham demais ver a cor do xixi. Aqui a gente fazia assim, a gente pegava até um glitterzinho e falava, vai, vamos jogar um brilhinho aqui pra ele descer assim todo brilhante, porque era o xixi do unicórnio. Então, sabe, assim, vale a Adorei. criatividade, né? É importante. E tem uma coisa, eu vou falar aqui só para quem tá aqui com a gente, é segredo, vocês não vão contar pra ninguém. Tem uma coisa que funciona muito, ai gente, é vergonhoso, mas eu vou falar. A gente, mãe, pai, pode fazer o xixi no vasinho da criança. Eu sei, imagina a cena, eu sei, mas ninguém tá vendo, né? Então um dia, quando a criança já tá mais assim, um dia eu olhei para aquele vasinho e falei, eu vou fazer xixi nesse vasinho agora. Olha aqui como faz xixi no vasinho. Gente, bizarra a cena. É bizarro, mas é necessário, porque eles estão vendo o negócio acontecer, né? E aí fez o Sim, xixi no vasinho da minha filha, gente. Que trampo, velha, né? Imagina, toda corcundinha ali. Ela adorou. E você acredita, Ana, que foi depois que eu me sujeitei a isso que ela entendeu e ela começou a se sentir mais à vontade para fazer o xixizinho no vaso, né? Então, às vezes a gente tem que fazer essas coisas, né? Tem que colocar a mão na massa, nossa, né? Então, sim. Até pra faz ela ver parte. assim, opa, não é só no vasão, no vasinho também dá pra fazer, né? Exatamente. Tem que se sujeitar a certas coisas, né? E até é uma dúvida assim, tem diferença entre ser o vasinho ou ser o pinico? Porque antigamente era muito pinico, né? É Porque verdade. é diferente a cara, digamos assim, acho que o tamanho também é diferente, né? É diferente. Pinico é mais baixinho, né? Eu, a minha opinião é a seguinte, eu acho que tudo que as crianças vão usar precisam ser um tamanho menor, né, que atenda o tamanhozinho dela, mas tem que ser algo bem parecido com o que a gente tem. É, eu gosto bem da linha da Montessoriana, onde tem a pia na altura da criança. Nas escolinhas hoje em dia é assim: tem a pia na altura da criança, o vasinho, né? Tudo ali na altura dela, porque imagina, né? Já é uma transição bem delicada deixar de usar a fralda para usar o vaso. E aí, de repente, o formato, eu sei, tem vários piniquinhos bem bonitinhos, né? Mas eu acho que tem que ser algo bem parecido com o que tem em casa. E então, em todos os atendimentos eu falo, gente, vamos para a ideia do vaso. Às vezes a mãe vem feliz e fala, ai, eu quero um vaso que toca a música, que conta, não sei o quê. E tem um monte. Mas Nossa, pergunta se pra dá inventar certo. coisa pra vender é uma loucura, né? Não, tem vasinho para criança de R$ 600, assim, é coisa de louco. Tem. Mas o que acontece? A criança perde o foco, né? Ela foca na música, no número e no brinquedinho, e o que é para ela fazer ali acaba não rolando, né? Então, acho que Uhum. vale a pena. E uma dica, assim, que eu acho que vale a pena passar para todo mundo é que você pode ter esse vasinho antes, inclusive. Por exemplo, tá com um bebê aí de 1 ano e meio, compra esse vasinho já, então, deixa ele ali no banheiro. Aqui a Liz ganhou muito cedo e valeu a pena, porque
tava lá, não era uma novidade, ela já foi se habituando a ver aquele vasinho. E hoje, às vezes, ela né, hoje ela já usa o redutor, mas às vezes ela sente saudade, aí ela pede, eu queria fazer o xixi no meu vasinho. Aí vai, eu peguei o vasinho para ela. Então, assim, se de repente com 1 ano e meio você coloca ali, só deixa, espera o momento, né? Então a criança vai ficando assim, legal, é o vasinho, não é, sabe, um bicho de 7 cabeças para eles. Nossa, muito bacana. E a questão, assim, do desfraude noturno, né? A gente começa lá pelo dia, deixando sem fralda, e aí, quando partir para a parte noturna, né? Deixar a criança sem fralda. Sim. Então o desfraude noturno, ele precisa ser iniciado quando você sente que o teu filho, assim, tá muito bem no desfraude diurno. Quando ele tá, Uhum. sabe? Quando deixou de acontecer escape. Até você tinha perguntado antes sobre período, né? Aqui, por exemplo, em Curitiba é uma cidade muito gelada, assim. E, cara, fazer um desfraude no frio, quando a criança tá com um monte de roupa, eu não sou muito a favor, porque eu acho que dá um trabalho Uhum. danado, a gente fica muito estressado. Então, acho que vale a pena fazer no calor, né? Em cidades que é mais assim, é diferente, porque aqui o frio é intenso, né? Aí tudo bem, né? Mas enfim, voltando Uhum. pro desfraude noturno, ele precisa ser inserido na vida da criança quando a criança deixou de ter escape. Poxa, agora meu filho tá legal, não tá tendo escape, ele já entendeu que tem que fazer o xixi no vasinho, não aconteceu, sabe? Pelo menos, eu diria que pelo menos uns 2 meses, ou 1 mês pelo menos, sem escape, já dá pra gente ter uma noção que essa criança entendeu como tá funcionando o corpinho dela agora. Tá, mas e Uhum. aí? Vou começar o desfraude noturno? Simplesmente tiro a fralda do meu filho, né? Não. Como que a gente trabalha? Avisando essa criança sobre esse momento também, né? Então é aquela Uhum. história. Tudo que eu aviso antes a minha criança, ela vai receber de uma forma melhor e menos impactante, né? Então, assim, terminou esse desfraude diurno aí, deu tudo certo. Filho, agora, logo, você vai estar pronto para tirar a fraldinha da noite. Ai, já pensou que legal? Ai, o bumbum vai respirar, não vai ficar quente, vai ficar suadinho. Ai, que delícia, né? Então você vai falando, tira aí uma semana para trazer essa positividade. Já pensou que legal? E aí, quando você sentir vontade de fazer xixi de noite, você vai acordar e chamar a mamãe, ou você chama o papai, e aí a gente vai fazer um xixi gostoso no vasinho, depois você volta, dorme. Então, assim, tem que preparar, tem que avisar, né? Vai acontecer os escapes noturnos? Vai, ele é mais desafiador mesmo, porque a criança tá aprendendo ali aquele momento, né? Do dormir, de como que segura, né? Mas eu falei para meu marido, falei assim, Ederson, eu vou trazer essa dica, foi você mesmo que criou? Ele disse que foi, eu falei, então tá bom, vamos patentear. Ele, quando a gente tava no processo do desfraude, ele falou assim, Diandra, vamos pegar o tapete higiênico da Maria, que é a nossa cachorrinha, e usar esse tapete higiênico no sofá, na cama, porque a gente tem capa, né, pro colchão e tal, mas às vezes a gente não quer ter o trampo de tirar aquela capa e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus, que ideia maravilhosa. Aí a gente pegou tapete higiênico da Maria, da minha cachorrinha, colocou pela cama, colocou no sofá, né, porque o sofá é mais trabalhoso assim, e rolou super assim. Então, depois que você avisa essa criança que você vai tirar, quando chega o grande dia, você avisa também. Hoje é o dia de tirar a fraldinha. E aí, vamos ver o que vai acontecer? Né? E se vazar, não tem problema. A gente seca tudo e vamos tentar outra vez. Você é capaz, você já conseguiu de dia, né? Então tem que ensinar a criança para ela se sentir Pro confronto preparada, né, para o também, né? processo. Exatamente. Ela precisa, né, ser avisada de tudo que vai acontecer com ela, porque simplesmente tira, né, o que que acontece? Ela fica assustada, ela fala, caramba, mas ninguém me falou nada, né? Então precisa ser avisada antecipadamente. E quando a criança, né, ouve algum escape, ou durante o dia, ou durante a noite, como conduzir esse momento com a criança, né? Porque a gente tem que, no momento ali, respirar, né? Porque às vezes É, acontece várias coisas no nosso dia a dia para não acabar falando de uma maneira mais grossa, às vezes com a criança, ou mostrando uma certa irritação, e como acalmar essa criança. Porque às vezes pode ser que a criança chore, né? Porque sim. muitas crianças às vezes que estão ali, minha mãe tá confiando em mim que eu não vou fazer xixi na calça, e eu faço.
É né? verdade. Então, tem muito essa questão também. Como conduzir esse momento com a criança, né? O que falar para essa criança nesse momento? Sim, eu diria que a primeira palavra que a gente tem que pensar é acolher, né? Porque é quando a gente erra que a gente aprende. Então é quando o xixi vaza que ela aprende. E o xixi vazar é muito bom, porque ela vai sentir uma olhadinha, ela vai se incomodar, ela vai falar, tem alguma coisa de errado aqui. Não era para ser assim, né? Agora, se eu não consigo acolher naquele momento, se eu não consigo falar, poxa, olha, vazou xixi, então vamos limpar. Então, se eu tô num dia difícil, eu tenho que sair de perto, porque trazer essa negatividade por causa do escape vai trazer muitos problemas. Então, acho que a primeira coisa é o acolhimento. Vazou xixi? Olha, filha, vazou xixi? Caramba, não deu tempo de ir no vasinho? Ah, entendi. Então, xixi é só no vasinho. O que que a gente faz agora com esse xixizão aqui no chão? Se ela, vamos fazer essa criança ter essa proatividade de pensar: o que que eu faço com esse xixi? Se ela não te responder, você fala: eu tive uma ideia, vamos secar. Dá um paninho para essa criança, né? A gente já está trabalhando aí essa autonomia, essa resolução de problemas. Dá um paninho para essa criança e fala: vamos secar esse xixi, né? Dá um borrifador, eles adoram, molha o chão, seca aquele chão. Então ela entende essa aconteceu algo, né? Meu xixi vazou e tá tudo bem. Dessa vez, vou secar aqui. E aí a mamãe fala o quê? E o pai fala o quê? Né? Olha, o xixi é no vasinho. Claro, com muito amor, né, gente? O xixi é no vasinho. Dessa vez escapou e eu tenho certeza que na próxima vai dar certo. Qualquer coisa avisa a mamãe e a gente vai tentar de novo. Você é capaz. Né? Então precisa trazer essa positividade e convidar essa criança para participar do processo da limpeza. Não limpe você sozinha, né? Não cuide você sozinha. Mesmo que a criança, assim, não dê conta, sei lá, de repente eu acho difícil, né? Nesse período aí de 2 anos, 2 anos e meio, é importante que ela participe de todo o processo, sabe? Assim, inclusive da limpeza, né? Mas não no sentido de, poxa, vazou o xixi, agora você vai limpar. Aí já tá perdendo o sentido, né? Trazer essa Uhum. negatividade pra limpeza do xixi que vazou e tal. Aí a gente já tá fugindo e não é mais um desfraude gentil. Uhum. Achei legal que você falou assim que já está ensinando ali outra coisa para a criança também, né? Que é resolver um problema. Opa, aconteceu isso e agora, né? O que que eu tenho É, que fazer? Já criar na criança essa proatividade desde pequenininho, né? Nossa, fantástico. é muito bom, porque assim, a gente Sim. às vezes, quando eles crescem, a gente quer que eles saibam resolver as coisas. A gente quer criar crianças que saibam resolver e resolver seus problemas na escolinha, mas se a gente não percorrer o caminho para isso, porque eu falo que a infância é um treinamento para tudo, né? E aí, se a gente não oportuniza o momento para essa criança aprender a resolver, né? Você vai lá, limpa o xixi, ela não tá entendendo nada. Ah, limpou o xixi, tá bom, né? Mas ela vai sentindo esse peso. Caramba, soltei um xixi inconsciente, né? Assim, poxa, que trabalhão que dá limpar esse chão de xixi, né? E isso também vai ser uma motivação para ela, né? Querer fazer no vaso. Eu vi que alguém mandou mensagem, né, Ná? Sim. A Jenny falou que desfraudei muitas crianças, inclusive meus filhos, e com certeza a paciência é aliada no desfraude. Ah, verdade. Total, né? Acho que como qualquer fase para criança, na questão da alimentação, tudo a gente precisa ter paciência, né? Precisa. Se É, a gente é. não tem paciência, perde ali as estrebeiras, já digo, né? A criança não vai ver aquilo de uma forma positiva e a gente não vai conseguir passar o ensinamento que a gente precisa, né? Então, a Exatamente. paciência é fundamental para tudo. Sim, porque é cansativo mesmo, né? Às vezes, para uma mãe que trabalha dentro de casa, às vezes fica um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, para aquela família onde mãe e pai trabalham fora de casa, pega essa criança na escola e vem com essa ideia de fazer o desfraude, a rotina é uma loucura, é desenfreada, porque essa mãe chega e esse pai chega, tem que dar banho na criança e dar janta, não sei o quê. Então, assim, tem que escolher o momento ideal, né? De repente, numas férias, né? Nas férias escolares e nas férias dessa mãe ou desse pai, tem que escolher um momento assim onde você vai estar mais relaxado, porque você está no estresse, né? Nessa loucura que a gente vive de trabalho, você não vai conseguir dar seu melhor para o teu filho. Né? Então você precisa Uhum. reconhecer também que você está pronto, os seus sinais de prontidão psicológico, né? É.
E eu achei legal agora também que você falou nas férias dessa mãe e desse pai, porque muitas vezes, né, a mulher que carrega aquela responsabilidade de desfraldar, Sim, que carrega aquela responsabilidade de alimentar. Então, se acontece alguma coisa fora do que seria, né, teoricamente ideal, sempre vai cair sobre a mãe, né? E a gente sempre. precisa lembrar que os pais também são importantes nesse processo, né? Sim. Como em qualquer outro da vida da criança. E eu acho que é importante, né, a família alinhar ali, o casal alinhar como que vai conduzir, o que quer fazer em determinado momento, para que um não esteja pleno, né, com paciência, É. e o outro esteja super irritado em qualquer momento, e daí a criança vai ficar, ai, eu fiz xixi, papai vai brigar, né, ou a mamãe vai brigar. Então a gente precisa, acho que alinhar, né, o casal para conseguir conduzir da melhor forma, né? Sim, total. É um trabalho em equipe, assim. Eu gosto de falar. Normalmente são as mães que me procuram. É difícil o pai que procura ainda. A gente está num caminho ainda para isso, né? Normalmente são as mães. Mas quando eu faço esses atendimentos, eu chamo o pai para participar, porque tem que ser em conjunto. Porque veja só, tem famílias que tem menino. E o menino precisa ter essa referência do papai fazendo xixi no vaso de pé, né? Ou do papai, sabe, junto com ele no banheiro, precisa ter também, né? Óbvio, esse menino ele vai aprender a fazer xixi de pé posteriormente, mas ele precisa ver alguém que tem o mesmo órgão que o dele também, porque tudo isso influencia, você entendeu? Então, assim, óbvio, Uhum. mães solos, por exemplo, da mesma forma vai rolar um desfraude tranquilo, mas quando você tem um companheiro ou uma companheira, tem que trabalhar em equipe, porque o peso fica numa pessoa só e aí o estresse rola solto, né? Então não vai render bons frutos aí, né? Uhum. E até nesse momento, assim, pensando em questão da escola, né? Como que deveria ser um desfraude na escola, né? Você falou do desfraude coletivo, mas como que a É, gente deveria conduzir? Também a mãe deveria entrar em contato com a escola, ou a escola deveria entrar em contato com a mãe e falar, olha, mãe, estamos percebendo aqui na escola que o seu filho está dando sinais. Acho que é importante também a gente conversar um pouquinho disso, né? Eu atendo em escola. é, E é sempre bom a gente saber como conduzir também nesse momento. E os pais também, né? Porque às vezes a mãe está sim. começando esse fraude em casa e aí como conduzir na escola e tudo mais, né? É, eu acho que assim, a questão do desfraude coletivo, as escolas fazem na melhor das intenções de colaborar com aquele pai, com aquela mãe, que, como eu disse, muitas vezes eles têm uma rotina desenfreada e eles querem, né? A escola quer ajudar, porque eu já tive desse lado. Né, do desfraude coletivo, muito embora na época eu não fosse educadora parental, né, não tinha certas informações, eu já estive desse lado. Só que o que que acontece? O desfraude coletivo, ele é coletivo e cada criança tem sua Ter o seu tempo. individualidade, tem o seu tempo, você entendeu? Então, acontece assim de, poxa, é como se você fizesse um trabalho de linha de fábrica, sabe? Tá, todo mundo no vaso, tá. Então, assim, eu acho não, eu tenho certeza que isso não é positivo para a criança, não rola. É, Teve uma mãe uma vez que me procurou, uma vez não, que foi recentemente, eu até gerei um post sobre isso, e ela falou, ai, Diandra, me falaram que vou começar o desfraude coletivo o ano que vem, o que que você acha? Eu falei assim, olha, acho que o desfraude coletivo não vai ser positivo para o teu filho, e trouxe essas possibilidades para ela. Eu falei assim, mas vou te falar o que que eu acho, você precisa, antes de mais nada, ter esse entendimento e conversar com a escola. Não quero, porque você não é obrigada a colocar o teu filho no desfraude coletivo, né? Então, assim, não quero, eu agradeço, é que eu vejo o Justral de uma outra forma, eu quero que o tempo dele seja respeitado. Pronto, porque aí é uma questão de alinhar mesmo com a escola, com muita gentileza, cordialidade, que não vai rolar para você. Aí, de repente, vem essa ideia, tá, mas então eu quero eu mesma fazer o desfraude do meu filho, como que eu vou fazer isso na escola? Quando ele estiver na escola, como que vai rolar? Toda vez que rola essa questão, na pandemia foi um pouco mais diferente, mas enfim, eu sempre indico para a mãe aproveitar o momento das férias escolares. Aproveita esse momento para você te focar, né? Para a mãe e o pai focar no desfraude nas férias escolares, porque vai rolar, vai dar boa, entendeu? Então, faz durante as férias, porque a hora que essa criança vai para a escola, ela já está mais madura.
Então, aí você estende essa responsabilidade para a escola. Você conversa com as professoras e fala: olha, fiz o desfraude, tá assim, tá tendo poucos escapes, porque a criança já tá madura, você treinou, né? E o desfraude, né, é algo muito pessoal, tem que ser feito por alguém que a criança tem uma conexão, um vínculo, sabe, de amor, assim, não dá para ser feito pela professora que tem tantas outras crianças para tomar conta. E como eu já tive desse lado, eu sei, é difícil. Quando vaza xixi das crianças, não vaza de uma, gente, vaza de várias, né? E normalmente, assim, são duas professoras para uns 13 alunos, 14, depende mais ou menos aí, cada escola tem um padrão. Dá muito trabalho. As professoras em si, eu falo que tinha que abolir, porque assim, as professoras ficam muito minadas, cansadas, desgastadas, e as crianças também, né? Então, automaticamente elas fazem aquele trabalho de fábrica, de troca, e pega a fralda, e não sei o quê. E as crianças ficam lá, assim, às vezes deixam, né, um pouquinho no vasinho e tal, mas não tem aquele amor, né, não tem aquele acolhimento, porque não dá. A professora não consegue dar tanta atenção para um, porque são todos que está desfraudando, né? Então, E até explicar para a criança, né? Olha, fazer aquela dinâmica que você falou, né? Vamos dar tchau pro cocô, né? Vamos fazer isso. isso, né? Com várias Não dá. crianças e não dá, Então, realmente. assim, e tem um outro lado, né, Ná? Porque tem algumas mães que depositam toda a sua confiança e toda essa responsabilidade do desfraude para a escola. Tem Sim, mãe e pai que quer que a escola faça, né? E aí dentro de casa pouco se movimenta. Então precisa existir essa tomada o de conjunto, né? consciência. É o desfraude. Eu falo que tudo que começa com um des na maternidade é tipo, deschupetamento, desmame, desfraude. Começa com um des, porque é Deus me ajude, porque vai ser tenso, o processo é árduo, mas tem que ser a gente, tem que ser a família, né? Eu acho que a escola, assim, fica muito minada para lidar, né, com esse processo. Uhum. Por aqui que a Jenny colocou aqui. No momento de desfraude, costumava solicitar aos pais para utilizarem fralda calça, imitando a calcinha e cuequinha. Quando a fralda Ah, estava tá. pouquinho, fazia a festa. Como que funciona isso? Até me mandaram também na caixinha de perguntas sobre essa fralda do desfraude. Falei, nossa, como assim a fralda do desfraude, né? E até fui procurar para ver o que era, como que era isso, para entender um pouco mais e achei bacana, mas não sei se é recomendado, se não é, como que funciona, quando utilizar e tudo mais. É, na época que eu fiz desfraude coletivo, infelizmente ninguém tinha essa fraldinha aí, porque eu achei fantástico, né? Eu pesquisei sobre ela, eu não usei com a minha filha, eu não tenho assim uma experiência com ela em si, mas a proposta dela é a seguinte: dá uma diminuída no trabalho dessa família. Ela consegue puxar o xixi da criança, né? Só que ao mesmo tempo ela deixa essa partezinha aí molhada no bumbum da criança, para a criança ter essa sensação do molhado. Então não é algo que vai ficar seco igual a fralda, né? Então a criança Hum, ainda vai sentir esse molhado. Na fralda não, né? A fralda ela tem a proposta mesmo de chupar todo o líquido ali e deixar o mais seco possível ali aquela superfície que está em contato com o bumbum da criança. É, curiosamente, eu nunca atendi nenhuma mãe que usa. Eu acho que ainda tá sendo, né? algo A novo. galera tá conhecendo, é algo novo. Talvez não tanto, mas enfim. É, eu acho que isso ajuda na escola, acho interessante. E se a proposta da fralda realmente tem esse de deixar molhado, porque é o que eu falei, esse desconforto de estar molhado é que faz a criança tomar consciência de que algo tá errado. Ai, não tô gostando, né? Então, eu acho isso importante. Eu acho que dentro de casa eu não colocaria, porque essa sensação do xixi escorrendo, sabe? São sensações importantes da criança sentir. O quentinho do xixi escorrendo, às vezes tá frio, tá quentinho, mas de repente fica gelado. Então ela precisa, sabe, sentir ali na pele. Então acho que isso é importante, acho que ensina mais. Mas se vem aí numa, né, de repente, por exemplo, tá fazendo desfraude, vai colocar na cadeirinha.
né? Cadeirinha, gente, dá um trabalho lavar aquilo que é terrível. Então, de repente, você pode colocar, né? Colocar para um momento de viagem. Ah, vai viajar, então vamos usar essa fraldinha aí. Mas em casa, em si, eu realmente acredito que tem que deixar com a calcinha que você escolheu, normal, para essa criança ter toda essas sensações que o xixi ou o cocô, né, que também acontece o escape, proporciona para ela. Acho que é importante. Tá. E a última pergunta que eu preparei aqui, que eu queria saber, como que a gente faz para ensinar essa criança e quando, né, ensinar essa criança a começar a se higienizar, né? Porque a Ah, gente precisa ensinar esse período também para criança, né? E aí como fazer isso, quando fazer isso, né? sim. Como saber se a criança está preparada ou não e tudo mais. É. Depois que a gente faz o desfraude diurno, noturno, quando essa criança já está muito bem nesse rolê todo, aí a gente pode começar a deixar ela participar um pouco mais ativamente disso. É a mesma coisa de escovar o dente, por exemplo. Uma criança de 3 anos e meio, ela não sabe escovar o dente dela sozinha. Mas só porque ela não sabe, eu não vou deixar? Eu não vou dar a proposta para ela e falar assim, ó, vamos lá, vamos passar, vamos ver como que passa. Passa aí esse negócio. Então a gente já pode, assim, de repente, deu 3 anos, minha criança tá legal. Ela já tá desfraldada, tô sentindo essa maturidade, não tem mais escape. Então a gente já pode dar um passo a mais. Vamos ensinar para essa criança a pegar o papelzinho do rolo do papel higiênico, que é um movimento ali, né, gente? Não é tão simples pegar esse papelzinho, né? Então aqui eu falo a regra dos 5 quadradinhos. Pelo menos o papel que a gente usa aqui, os 5 quadradinhos, sabe? Que eles vêm separadinhos assim, né? Sei. Cinco Uhum. quadradinhos é o suficiente para secar o xixi. Então, contagem, gente, eu falo, é tudo né, uma coisa puxa a outra. A gente conta os 5 quadradinhos. Então ela pega e fala, mãe, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Destacou. Tá aprendendo uma coisa. Primeiro tá aprendendo a contar, né, Ná? Depois tá aprendendo isso aqui, ó, o puxar o papel. Agora ela tá aprendendo a dobrar. Então, você veja, é uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro eu preciso, para ensinar a limpar, preciso aprender a pegar o papel, né? E qual que é a quantidade? Ela não vai saber. Então vamos dar um número? 5 quadradinhos tá bom. Agora eu vou ensinar você a dobrar esse papel. Aprendeu? Agora eu vou ensinar você a limpar. Mas e aí? Como? Para minha filha, como ela já vai comigo no banheiro já de um tempo, ela foi vendo como a mamãe fazia, né? Então, ela vê a mamãe e eu sempre falava, né? A gente fica nessa. Tem que limpar com a mãozinha por trás. É difícil, os bracinhos deles são curtos. Mal chega, mas tem que deixar tentar. Então ela faz isso. Então ela tenta, ela aprendeu a dobrar. Agora vamos tentar limpar, né? A criança está pronta para limpar, para se limpar, a partir dos 5 anos, 5 anos e meio, né? E como que você vai saber que está pronta? Você vai ter que averiguar. Você vai ter que ver como que tá rolando, né? Porque eles podem ficar assados, isso já vai te dar uma resposta. Opa, talvez não tá limpando direito. Eu acho que o lencinho umedecido, ele deveria permanecer na vida dessas crianças, inclusive quando mais velhas, porque ele realmente faz a limpeza, né? E é mais fácil para eles. Então, pelo menos do cocô, eu acho que o lencinho umedecido tem que dar, deixa disponível para a criança aprender e deixa ela tentar. Tem um vídeo muito legal que rola na internet, numa escola, eu não sei se é japonesa ou chinesa. A professora ela sentou numa mini cadeira de criança, amarrou 2 bexigas juntas, uma na outra, e colocou essas bexigas nas costas da cadeira, mais ou menos na altura do bumbum, na onde fica o bumbum dela. As crianças lá atrás viam essas 2 bexigas juntas que pareciam um bumbum. Ela pega o papel e ela faz o movimento, as crianças olham por trás, Que ela faz o movimento legal! de como que limpa. É muito legal. Eles adoram, porque é o lúdico, mas assim, ele tá vendo, né? Tá representando ali o bumbum, a bexiga, e ela mostra como que faz o braço, ó, o braço tá passando por trás, né? Porque ela faz na cadeira, no caso, mas o braço tá passando por trás, então eu limpo, né? Aqui por trás, não pode ser pela frente. Então essa é uma ótima maneira de ativar neles o lúdico e eles verem assim, né, de uma forma mais, né, bacana como que faz. E depois, sabe o que eles fazem? Eles treinam, eles sentam nessa cadeira e treinam limpar esse bumbum de mentira feito de bexiga, né? É muito legal, eles aprendem muito bem. Mas assim, eu falo tudo gradativo. Vamos primeiro aprender a pegar esse papel,
né? Vão primeiro aprender a pegar o lencinho, por isso que tem que estar na altura deles, né? Porque aí depois, quando a criança já tá craque no desfraude, você já pode passar para o redutor de Já assento, sei. né? Tem aqueles de escadinha que funciona super bem. Ele é um redutor já com uma escadinha, então a criança consegue pôr sozinha, subir sozinha, dar essa autonomia para ela, né? E aí, assim, aos poucos eles vão aprendendo a se limpar. Mas é a mesma coisa que desfraude ou que qualquer outra coisa. Tem que ser um trabalho de formiguinha, né? Aos poucos, vai. E aí, nos 5 anos e meio, já dá para você começar, né, com mais ênfase, porque eles já estão mais habilidosos também na parte da motricidade, né? E aí a gente já consegue ver. Limpou direito, não limpou, ó, o bumbum tá assado, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma atenção melhor. Assim eles aprendem. Mas pode, por exemplo, dar o papel para a criança limpar, fazer a primeira limpeza ali, digamos, e aí Sim, depois você passar outro papel ali para finalizar a limpeza, digamos. isso, exato, perfeito. Eu dei o exemplo da escova exatamente e esqueci do papel. É isso, dá o papelzinho, você vai tentar limpar. A minha cachorra batendo na porta, meu Deus. Dá o papelzinho e deixa ela limpar, deixa ela sentir como que é. Aí depois você não vai invalidar aquele esforço da sua criança, fala, legal, agora a Sim. mamãe vai passar mais uma vez, que você tá treinando, né? Você tá treinando, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. É minha frase. Eu falo que eu vou ter que patentear essa frase, que é o que eu mais falo aqui em casa. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E aí você vai e faz a limpeza. Bem como escovar o dente, né? Que eu falo, né? A gente deixa eles escovar do jeitinho deles e depois a gente vai e faz a nossa escovação completa, né? Isso é importante, tem que incentivar, porque senão, assim, tem muita criança resistente que pega nojo de limpar o próprio cocô. Pois é. Então é bem complicado. E até assim, falar um pouquinho sobre o que pode causar, né, numa criança, às vezes, quando a gente faz o desfraude no nosso tempo, né, e não no tempo da criança. Então, às vezes, Uhum. a criança acaba ficando com receio de fazer cocô, né, ou de fazer xixi, acaba não tendo aquele contato, acho que, com o corpinho dela, né? Então, meu É, corpinho tá me avisando que a minha bexiguinha tá cheia e que eu preciso ir no banheiro, né? sim. Acaba tendo dificuldade nessa percepção também, né? É verdade, né? Quando o desfraude é inserido de uma forma forçada, onde pais e mães estão extremamente estressados, impondo a todo custo que aquela criança faça no vaso, que pare de usar fralda, ou muitas vezes assim, ridicularizando a criança, sabe? Mexendo ali com o psicológico dela porque aconteceu um escape. Primeiro que a criança entra numa disputa de poder, e aí ela começa a parar de fazer realmente o xixi, o cocô ali no vasinho, às vezes ela estava até querendo, mas ela para porque, sabe, entra numa disputa, né? O pai, a mãe tá minando tanto aquela criança que ela desiste, ela fala, não, vou fazer. Porque assim, pensa, quando você coloca, impõe um desfraude ou impõe que aquela criança vai fazer no vaso, a primeira coisa que você já está ensinando para essa criança é que ela não tem direito pelo próprio corpo dela, que ela não é dona do corpo dela. Né? E se a gente fala tanto hoje em dia sobre consentimento, sobre respeito do corpo, né? Quando você faz isso, você já está incitando, você já está desrespeitando o corpo do teu filho, né? Você não está tendo respeito, você está querendo mostrar que você tem poder sobre ele, poder sobre as necessidades fisiológicas do teu filho. Aí a disputa de poder faz o quê? A criança se nega a fazer, né? Alguns, inclusive, ficam com medo quando, de repente, assim, por exemplo, se vaza e recebe né, uma Fica. bronca, uma coisa muito assim, a criança para de fazer, começa a ficar constipada, né? Então ela começa a segurar o cocô, porque ela tem medo de fazer aquele cocô, porque teve uma vez que vazou e a mãe brigou, o pai brigou, então ela segura. Aí vai um problema gera o outro, né? Ela segura Sim. esse cocô, o cocô seca, quando sai, sai de um jeito que machuca, essa criança já pega um trauma, nunca mais quer fazer. Então tem várias coisas que podem é, prejudicar, assim, e definitivamente colocar esse peso, se você vê que você está beirando o precipício de não né, ter aquela receptividade na hora do escape e tal, para, aí desiste, sabe? Assim, dá uma pausa, encontra, né, o seu eixo, o seu equilíbrio, para depois você voltar com mais tranquilidade, né, com mais amor e empatia.
E até pensando nessa questão da constipação que você falou, eu acho legal a gente também mencionar, né, que tem algumas crianças, às vezes, que podem apresentar, ter o cocôzinho mais mole, ou às vezes ter realmente uma constipação, às vezes por uma falta de água, uma falta de fibra, enfim. Procurar um profissional mesmo, acho, né, nesse momento, para não ser também traumático, né, para o cocô dela, digamos, estar assim, é, normal, né, saindo sem nenhuma preocupação, para que ela realmente consiga fazer aquele processo ali, porque imagina a criança tá constipada. Aí às vezes começa a associar que porque ela tá indo pro vasinho, ela começou a ficar constipada e ela não quer mais, e aí ela às vezes fica com medo de fazer o cocôzinho. Ou às vezes está com uma diarreia ali, né? Um cocôzinho mais mole, e daí também tem esse processo do vasinho. Então, acho que é bom sempre, né, dar uma verificada como que tá esse cocô nesse momento, né? Se ele tá mais Sim, firminho ou não, né? Para daí começar a fazer esse processo. é verdade. E a alimentação, né? Você não me deixa mentir, que você me incentivou bastante nisso aqui com a Alice, é fundamental, né? Então, uma criança que não vai ter uma alimentação muito legal, esse cocô não vai sair muito bom, e aí pode, digamos assim, ferrar com o processo de desfraude, se você não cuidar, né? É muita água. No Brasil, eu falo, a gente não tem uma cultura assim muito forte de tomar água, né? Eu percebo que é bem assim difícil. E, né, por incentivo seu, inclusive, você me despertou assim, vamos fazer essa lista, tomar água, né? E eu vi que é possível essas crianças tomarem total consciência da necessidade de hidratar o corpo. E eu vejo que muitas crianças não fazem, muitos pais não tomam essa consciência, não incentivam, e quando faz desfraude ainda fala que não vai dar água para não vazar o xixi à noite. E não, tem que deixar tomar água, pelo amor de Deus, deixa tomar água. A criança vai aprender com o xixi vazando ali na caminha, depois vai, né, vai tomando essa consciência, mas não deixa de dar água para a criança só porque não está no processo de Sim. desfraude, tem que tomar, né? Uhum. E ser de uma forma bem leve, como acho que a gente falou, que a live toda, né? A questão da É, paciência mesmo, né? Com a criança nesse processo, porque não adianta ser no nosso tempo, né? A gente precisa respeitar o tempo da criança. sim. Nossa, eu tô encantada com tudo que você falou nessa live. Ai, que Muita legal. coisa para pensar. Achei Sim, muito gostoso, assim, muita novidade, muita coisa para pôr em prática. E são coisas, às vezes, que a gente não para pensar, né? Como fazer esse é, processo com a criança, como que eu vou conduzir esse momento e a criança ao mesmo tempo aprender e ser algo prazeroso, não ser um momento de briga, né? sim, Porque, ai, fez de novo no chão, né? Fez de novo na calça e tal. Então, realmente, a família precisa estar bem tranquila, né? Estar bem ciente como que vai ser o processo. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais, Diandra, sobre o seu trabalho, né? Tão maravilhoso com as mamães. Uma coisa que eu acho muito gostoso que você sempre fala, nos stories, você fala bom dia, perfeitas, né? Porque é, a mãe e a mulher em si, né, tem essa necessidade de ser perfeita, né? é, Então, às vezes eu encontro muitas mães que estão frustradas porque não conseguem preparar com mais frequência verdura, por exemplo. Ah, é porque eu não consigo fazer a lancheira da minha filha, mas às vezes a criança já tem uma idade que ela já pode pegar a frutinha ali, né, misturar um sim, bolinho ali, colocar no micro-ondas para fazer para levar para escola. E a gente acaba deixando de dar essa autonomia para a criança porque a gente acaba querendo fazer tudo para a criança, né? sim, E às vezes não consegue, a gente não consegue fazer tudo, né? A gente precisa, às vezes, né, as mães têm aquela questão assim, ah, eu preciso ter uma casa sempre limpa e organizada, eu preciso ser a mãe perfeita, eu preciso ser a esposa perfeita, eu preciso, na minha empresa, né, tá tudo redondinho. E quando a gente acaba tomando tudo pra gente, acaba não repassando, né, para os outros também essa autonomia, né, nesses processos, as mães acabam se frustrando. E, na verdade, o que eu acho legal, assim, é que muitas mães falam, né, de uma maternidade perfeita, digamos assim, né, mas que é, ela não existe. não, Então, eu acho isso fantástico, assim, né? Porque a gente acaba ali aprendendo, né? Cada vez mais e tá tudo bem, se eu não dei conta, né? E realmente colocar a criança para ter essa autonomia.
tanto nesse processo, como você falou, né, do desfraude ali, tem alguns momentos que a gente pode dar autonomia para ela, como em outros Sim, processos, né? Fazer a tudo. criança ajudar a preparar a lancheira, fazer a criança ajudar a preparar o jantar ali junto, ela já vai estar aprendendo a cozinhar, já vai estar, né, criando aquele vínculo com o alimento. Ai, mas ele não tá cortando da maneira que deveria ser, mas é do jeitinho dele, né? Sim, Ou é ele não verdade. tá ali colocando a lancheira, né? Montando a lancheira da forma que deveria ser e tudo mais. Então, cada um Sim. tem seu jeitinho, né? Sim, é verdade. Essa coisa de inserir a criança na cozinha que você falou, eu adoro, eu sou adepta, e às vezes quando eu sugiro isso nos meus atendimentos, as mães falam, mas não vai dar certo. Eu falo, gente, mas não é todo dia, não é toda hora que você vai cozinhar que você vai chamar a criança uma vez ou outra. Eu sei que é difícil mesmo, mas tem que deixar. Hoje eu fiz um bolo de maçã com a Liz. E eu vejo a evolução dela gradativamente. Hoje foi a primeira vez que ela conseguiu quebrar um ovo sozinha. Eu falei, caraca, olha só, né? E a primeira vez o ovo foi pro chão. Foi pro chão, né? E você acha que eu recebi bem? Eu fiquei nervosa, não tratei bem ela, sabe? Eu não estava preparada naquele momento. E é por isso que eu chamo todo mundo do meu Insta, eu chamo de mães imperfeitas, e eu digo que sou defensora, eu sou mesmo. Porque a gente acha assim que sempre vai conseguir dar as melhores respostas, que a gente sempre precisa, né, ser muito é, acolhedora em todos os momentos. E sim, eu acho que tem, mas a gente vai falhar, né? Eu falo que todo dia eu tenho uma falha com a minha filha. Todo dia eu falho em alguma coisa. Só que eu também faço tanta coisa boa, por que que eu só vou ficar vendo ruim? Né? Então, a gente coloca muito peso. Acho que também um pouco, né, de toda a nossa história, né? Outro dia eu ouvi uma mãe falando assim que a primeira vez que ela se sentiu mãe foi quando ela conseguiu fazer tudo sozinha, cuidar do recém-nascido, da casa, da comida. Eu falei, caramba, olha que forte isso. A primeira vez que ela se sentiu mãe foi porque ela conseguiu fazer tudo sozinha. Não, a gente tem que quebrar isso. Não, né? Você não tem que fazer tudo sozinha, né? Então a gente fica nessa cobrança. Mas o que você falou do meu trabalho é para auxiliar, assim, para dar caminho, para dar a mão para mães e pais que querem educar as crianças sem bater, né? Sem minar essas crianças aí com, né, com desamor mesmo, assim. Se a gente cuidar dessa geração, lá na frente a gente vai ter uma geração completamente diferentes, aliás, adultos completamente diferentes, né? Então tá nas nossas mãos criar um futuro maravilhoso, né? Então, enfim, e também nesse processo, né? Tem muita mãe que se sente perdida no desfraude, por exemplo, de André, eu não tenho condição de fazer um desfraude, eu não sei que caminho que eu vou, ai, como que eu vou fazer um desmame, meu Deus, e não sei o que, e o deschupetamento, e não sei o que. Então, eu sempre que atendo é isso, eu dou a mão, não me coloco como uma expert, mas eu me coloco assim, vamos lá, vamos dar a mão, a gente vai encontrar um caminho gentil para isso e nada traumático, né? A ideia é essa, assim, que seja na gentileza, né? Sem peso, tem que ter leveza, né? Porque a maternidade já é muito pesada. E aí, né, passar por esses momentos com, né, com mais peso nas costas, meu Deus, onde que a gente vai parar, né? Então a gente precisa cuidar, né, disso. Nai, eu vi que a Jenny mandou uma mensagem pra gente pedindo pra gente ler a pergunta dela. Não sei se tá lá pra cima. Se tiver, passou. Se ela quiser mandar de novo. Acho que ela colocou de alguma forma privada, não sei aqui. Ah, é? Gostaria que comentassem sobre desfraude em bebês. Tem gente que faz e recomenda no Instagram. Ah, é verdade. É que tem uma prática que está sendo mais difundida, agora está sendo falada muito sobre fazer um desfraude em recém-nascido, em bebês bem pequenininhos. Eu Nossa, confesso para sério? é bem curioso, assim. Eu confesso para você que eu estou no início do meu estudo e eu não vou colocar sem nenhuma opinião se sou contra ou a favor, porque realmente quando a gente está no início não dá para falar com propriedade, sabe? Eu achei interessante, curioso e ainda falo que quero entender um pouco mais o que que acontece é, nesse bebê, né? Eu falo na questão cerebral, o que que acontece? Como que está sendo entendido isso? Acho muito curioso, mas confesso, Jenny, que não tenho assim uma opinião formada, não tenho nenhuma informação palpável para te dar em relação a isso. Mas, Jenny, segue ela lá.
né, no Instagram e É. aproveita todas as dicas que ela tem lá. A Jenny também ela é neuropedagoga, Ai, trabalha que numa das legal. clínicas ali que eu atendo. E a gente sempre tá trocando figurinha também. Ah, Então, ela legal. tá com um bebezão agora, coisa mais gostosa. Então, imagino que Ah, seja até por isso a dúvida dela. Mas, nossa, é interessante, é algo novo, né? Eu também não tinha ouvido falar ainda. sim. É, agora tá falando bastante sobre isso. Acho bem curioso. Ainda quero estudar bastante sobre isso. E é legal porque para ver como várias coisas vão mudando, né, ao decorrer do tempo. E a É, gente precisa sempre estar se atualizando e vendo o que está acontecendo. E eu acho perfeito isso, né? Ah, eu não tenho propriedade ainda para falar disso. Quando eu tiver, a gente volta e conversa, né? Porque a gente precisa é, de todos os ângulos, né? Eu não posso sim. já falar Tem uma que ter coisa que às estudo, vezes né? tem que ter muito estudo, né? Para falar. Sim. E eu acho muito legal, assim, na questão também do seu trabalho, é que eu acho essa quebra, né, de forma de educar, né? Então, às Uhum. vezes, a gente foi educado de uma maneira, às vezes, quando adulto, a gente tem traumas, né, nessa educação, É, e muitas vezes a gente não quer educar nossos filhos daquela mesma maneira, né? E aí, como fazer? E é, aí, às vezes, como faz sem uma orientação, a mãe se vê fazendo a mesma coisa que a mãe dela fazia e que ela não gostava, né? sim, Então, por isso que é importante sempre ter o acompanhamento de um profissional, né? Para sim. conseguir quebrar esse ciclo, né? Total, é muito é difícil mesmo, é desafiador. A gente não quer repetir o que a gente recebeu na infância e muitas vezes a gente repete e a gente se frustra e a gente tenta de novo, mas é porque tá realmente enraizado, né? Eu falo, ixi, é uma longa história essa coisa da criança interior ferida. A gente carrega uma criança interior ferida, né? Então ela primeiro precisa ser cuidada e aí depois a gente consegue dar o nosso melhor na maternidade. Mas sim, a gente precisa de um caminho, precisa, né? Ter um auxílio para esse caminho da educação respeitosa. E dá certo, é muito legal quando você vê assim frutificando, e você vê tua criança indo bem, você vê a criança de outras, sabe, famílias tendo um comportamento diferente, e os pais também tendo, né, tirando completamente aí as palmadas, os gritos, fala, caramba, é isso, assim, o caminho é esse, é o amor, né? Não, Possível, né? é possível, super possível. Óbvio que é trabalhoso, é difícil, trabalhoso, muito difícil mesmo. Só que o resultado é fantástico, então vale super a pena todo o esforço. Então tá, Diandra, queria agradecer a sua presença aqui para falar com o pessoal sobre esse momento tão importante, né? Sim, E às vezes pra gente, eu sempre falo assim, pra gente, às vezes algo é tão natural, né? Como eu trabalho com comida, né? Eu sempre falo, pra gente comer é tão natural, né? Mas pra criança, às vezes, tem a textura, tem o cheiro, tem várias coisas envolvidas naquele processo, né? Tem o momento da refeição, se é prazeroso ou não. Então a é, gente precisa aprender tudo isso, né? A gente precisa voltar um pouquinho o nosso olhar pro olhar da criança, né? sim. Como que é esse momento para criança, né? Para mim é natural, mas para criança não é. Então, como que eu vou ensinar ela nesse processo? Eu achei tudo maravilhoso nessa live, adorei tudo que Ai, você que bom. trouxe, e Fico assim, feliz. adorei mesmo. E eu sei de algumas mamães que falaram que não iam poder assistir ao vivo, depois iam estar olhando. E Ah, aí legal. queria, né, caso elas tenham alguma dúvida, se elas puderem mandar mensagem para você, seguir lá no Instagram, Sim, que por você que favor. vocês vão amar, né? É, por favor, podem mandar. Eu gosto. A gente troca bastante informação no direct, é bom, né? A gente vai também aprendendo sobre outras dificuldades que acontecem na realidade das famílias, então pode mandar. Então tá bom. Mas obrigada mesmo por tirar esse tempinho aqui com a gente, por todo esse conteúdo. Imagina, eu E que quando quiser, agradeço. estamos aqui. Sim, sim, a gente vai fazer agora um bate-volta que você vai aparecer no Mãe de Liz, né? Por favor. Vamos sim. Ai, então tá bom, muito obrigada. Adorei estar aqui, né? Obrigada pelo espaço. Foi muito bom mesmo trazer essas informações. Tenho certeza que a gente plantou sementinhas e vai plantar em quem vai assistir essa live, que vai ficar gravada. Então, vai dar bom, vai ser maravilhoso. Então tá bom. Boa noite, então, a todo mundo. Boa noite, Diandra. Boa E até noite. Tchau, breve. tchau. Até. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.